Fala aí, galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Novamente aqui o professor Léo Felipe, do canal Falando de Bio. Hoje nós vamos falar sobre bioquímica, mas antes de falar sobre bioquímica, eu gostaria de bater um papo rápido com vocês, algumas críticas que eu tenho recebido aí da minha família e também dos meus alunos. A gente, quando começa a fazer um trabalho novo, a gente tem uma certa dificuldade para se enquadrar. Com isso, a gente vai chegando no ambiente pisando em ovos. Foi o que aconteceu. Porém, meus alunos e minha família veio me criticar dizendo o seguinte: quem é esse cara que está falando sobre esse conteúdo aí? Esse cara não é você, porque você é mais extrovertido, etc e tal. Você está meio travado. Então, a partir de agora, a gente vai fazer com que as aulas sejam do jeito que os alunos querem, do jeito que os alunos me conhecem, aqueles que me conhecem querem. Então, a gente vai fazer uma aula mais visceral. A gente vai passar a falar de biologia de uma maneira mais visceral. O que é isso? A biologia nua e crua, A biologia do jeito que a gente fala na sala de aula para os alunos, que vocês são os meus alunos, já que estão assistindo esse vídeo, e eu fico muito feliz com isso. Então, para quem quer falar sobre biologia de uma maneira visceral, aquela biologia nua e crua, pode assistir a esses vídeos, 2 que eu já postei, inclusive eu estou devendo a vocês, e os que virão nessa nova roupagem, na verdade não nova, velha, porque a gente trabalha desse jeito. Então, a partir de agora, Léo Felipe sendo Léo Felipe. Então, quem quer assistir biologia de uma maneira tranquila e aprender biologia de uma maneira fácil, vem comigo. Bem, então vamos lá, galera. Qual é a promessa que eu faço para vocês hoje? Eu prometo que hoje, ao final dessa aula, a gente vai estar sabendo tudo sobre carboidrato. Para iniciar, lembrando que isso é uma promessa, para iniciar a nossa conversa, vamos entender o seguinte: carboidrato, açúcar, hidrato de carbono, entre outros tantos nomes, quer dizer a mesma coisa. Então, o carboidrato nada mais é do que o açúcar. E para começar a brincadeira, a gente vai falar das funções desse elemento extremamente importante para todo ser vivo. Para facilitar a vida do meu aluno, falando de uma maneira bem tranquila e simples, facilitando para eles, eu costumo até brincar que a Lola, e a gente vai citar a Lola aqui algumas vezes nessa aula, ela demora determinado tempo para aprender esse conteúdo. Se o meu aluno demorar mais, isso quer dizer que a Lola é mais esperta do que ele. Quem é a Lola? A Lola é a minha cadelinha, a minha cachorrinha. Eu costumo dizer o seguinte: se você aprendeu, Lola, dá uma banada de rabo. Se você não aprendeu, dê 2. Então, às vezes, a Lola demora um pouco mais de tempo para poder aprender, mas geralmente ela aprende rápido. Mas vamos lá. Para ficar tranquilo, para o meu aluno aprender de maneira leve e saudável, e ele nunca mais esquecer isso, internalizar essa informação, vamos lá. Eu costumo dizer que o açúcar vai ter 2 funções: de construção e de fornecimento de energia. Isso é muito técnico. Então, peraí, Léo, construção e fornecimento de energia, o que vem à minha cabeça é levantar uma parede. Tranquilo. Então, quando eu digo construção, lembre de tijolos. Então, o carboidrato vai ter a função de construção, que isso te remeta a tijolos, ou seja, função de construção. Ou o açúcar vai ter função de fornecimento de energia. Lembra de gasolina, inclusive a gasolina fornece energia, porque nada mais é de presença de glicose, que é um tipo de carboidrato, na estrutura do elemento. Ou seja, para que o carro funcione, a glicose presente na gasolina, nesse combustível fóssil, é quebrada e, através dessa quebra, se libera energia. Então, a glicose ela tem uma função de liberação de energia, enquanto outros açúcares têm a função de estruturar, de construção. Se tem a glicose como fornecedor de energia e você tem um açúcar como fornecedor de elemento estrutural. As riboses com 5 carbonos, a gente vai ver esse tipo de classificação à frente. Então, a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, ela é o principal elemento estrutural do nosso ácido nucleico, seja ele RNA, ácido ribonucleico, adivinha? Ácido por estrutura química, ribonucleico é porque é uma ribose que constitui no núcleo do indivíduo, no núcleo celular do indivíduo, ou fora, mas enfim, isso nos remete a núcleo. E o DNA na célula eucarionte fica preso no núcleo. E por que DNA? Quem estrutura o DNA é uma desoxirribose. A gente vai estar vendo aqui uma amostra do que seria uma desoxirribose e aqui o que seria uma ribose. Ribose é uma pentose completa e a desoxirribose, que constitui o ácido desoxirribonucleico, é uma ribose com menos 1 oxigênio. Fórmula química da ribose completa, C5H10O5, isso é muito complexo. A Lola demorou 30 segundos para aprender isso. 30 segundos.
Se você aprender em menos tempo, você é mais lento que a Lola. Lembrando que a Lola é uma Dachshund, é uma cachorrinha passeio. Mas vamos lá. E a desoxirribose é uma ribose incompleta, falta nela um oxigênio. Fórmula química C5H10O4. Daí o nome desoxirribose, uma ribose com menos um oxigênio. Ok? Mas vamos falar então, já entendemos, Léo, né? A gente é mais inteligente que a Lola, pelo amor de Deus. Vamos entender o seguinte, eu já entendi a ribose, buzininha aí, estou entregando a nossa pizza, mas enfim. Pizza, inclusive carboidrato. A massa da pizza é basicamente carboidrato, ou seja, açúcar. Isso me remete a uma situação muito interessante que facilita a compreensão do aluno em relação ao que nós vamos falar agora. A classificação do açúcar de acordo com a fórmula química. E o elemento que está dentre a fórmula química mais importante é o carbono. Então a gente pode classificar os açúcares de acordo com o número de carbono. Mas primeiro vamos entender esse nome carboidrato como sendo um auxiliar na compreensão da fórmula química do açúcar, do carboidrato. Carboidrato. O que é o carboidrato? Está aqui, ó. Carbono hidratado. Como eu hidrato alguma coisa? CH2O. Então, para hidratar alguma coisa, eu pego água e adiciono essa coisa. Carboidrato. Carbono hidratado. Isso quer dizer que eu pego um C e coloco H2O. Olha que difícil. Isso quer dizer que todo açúcar vai ter um número X de C, o dobro desse número de H e o mesmo número de O. Ou seja, se o açúcar for uma triose, isso quer dizer que a fórmula química dele é C3, H6, O3, CH2O. C, multiplico o C por 3, já que é uma triose, C3. Multiplico o H2 por 3, H6. E multiplico o O por 3, vai dar O3. Então vamos lá. Qual seria a fórmula química das tetroses? C4H8O4. Qual seria a fórmula química das pentoses? Fala você. Não sabe? Não sabe, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A Lola aprendeu isso rápido. Eu vou falar rápido para vocês não passarem vergonha. Vamos lá. C5H10O5. Eu sei que você respondeu. E das hexoses? C6H12O6. Guarda esses dois elementos, esses dois carboidratos, essas duas moléculas, né? C5H10O5, pentose, e C6H12O6. Por quê? As pentoses são os principais açúcares estruturais. Tanto é que a ribose, como dita lá anteriormente no DNA, é uma pentose. E as hexoses são açúcares fornecedores de energia. Vou citar alguns exemplos. Glicose, frutose, a galactose, são todos açúcares fornecedores de energia. Como eu falei, os carboidratos basicamente vão ter duas funções. Ou fornecimento de energia, show, ou construtor. Ou é tijolo ou é gasolina. Pentoses são os principais tijolos e as hexoses os principais fornecedores de energia associados, então, pelo que eu falei, à gasolina. Show de bola? Então, a classificação dos açúcares segundo o número de carbono. Os 4 principais, não tenha dúvida: trioses, tetroses, pentoses e hexoses. E esses últimos são os mais, já que são os principais açúcares estruturais e os principais açúcares fornecedores de energia. Mas o pulo do gato está na seguinte situação. Os açúcares também podem ser classificados de acordo com o número de monômeros que forma esse açúcar. O que seria um monômero? A menor parte de seja lá qual for o elemento. O que seria um monômero? A menor parte de seja lá qual for o elemento. A gente está vendo na bioquímica que são, como eu falei, Lego, né? Eu tenho a unidade que se junta para formar outros elementos. Então vamos lá. O que seria a classificação dos açúcares segundo o número de monômeros? Eu posso chamar o açúcar de monossacarídeo. Isso quer dizer que ele é um único bloco. A glicose, a galactose, a frutose, a ribose são exemplos de monômeros. Quando eu agrupo esses monômeros, eu posso classificá-los em disacarídeos ou polissacarídeos. Alguns livros colocam um oligosacarídeo de 2 a 10. De 11 ao infinito, a gente chamaria então de polissacarídeo. Eu prefiro colocar, para facilitar a nossa vida, como sendo monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. E aí tem uma jogada química que é obrigatória em qualquer união molecular. Toda vez que eu uno alguma molécula, como a gente viu no vídeo anterior falando sobre água,
eu desidrato a molécula. Então, quando eu junto C6H12O6, que é uma glicose, com uma frutose, C6H12O6, ó, pera aí, Léo, pelo amor de Deus, você falou exatamente a mesma coisa, meus amores. A fórmula química é a mesma, mas a forma estrutural tridimensional é diferente. Então, glicose e frutose apresentam o mesmo número de átomos e o mesmo tipo de átomos. Ou seja, são as mesmas peças que formam um brinquedo. É onde eu quero chegar. Quando eu junto esses dois elementos para formar um disacarídeo, inclusive quando eu junto a glicose com a frutose, eu vou formar a sacarose, que é o açúcar da cana. O que vai acontecer? Nós já vimos isso no vídeo anterior. O que vai acontecer? Quando eu junto esses dois elementos, a molécula ela perde água para o meio. A gente chama isso de síntese por desidratação. Para produzir alguma coisa, se doa uma molécula de água para o meio. Então, a fórmula química da glicose, C6H12O6, a fórmula química da frutose, C6H12O6. Quando eu junto os dois, eu dou origem à sacarose. Qual a fórmula química da sacarose? Ó, só somar. C12, ok? H22O11. Pera aí, Léo. Se eu somar 6 com 6 dá 12. São 12 carbonos. Se eu somar 12 com 12, que é o número de hidrogênio em cada molécula, eu vou ter 24. E se eu somo 6 com 6, que é o número de oxigênio, eu vou ter 12. Pô, mas peraí, tu falou ó, C12H22O11. O que aconteceu? Vocês lembram que eu falei, quando eu junto, eu desidrato a molécula. Então, a sacarose, nela, sendo ela a soma dos dois, é óbvio que vai ficar faltando o que se perdeu, que é H2O, que é a molécula de água. Então é por isso que a sacarose, aliás, todos os disacarídeos vão apresentar essa fórmula. C12H22O11. E toda vez que eu necessito quebrar esse elemento, o que eu vou fazer? Eu vou ter que adicionar a essa molécula a água perdida. Resumindo, eu prometi para vocês que a gente sairia daqui entendendo tudo sobre açúcar. A cadeira está meio arranjando, mas enfim, está parecendo um filme de terror. Mas a promessa só foi cumprida. Léo, eu sinceramente, não sei, estou com medinho. Principalmente pelo barulho da cadeira. Mas olha só, eu vou convencer vocês que vocês aprenderam. A gente começou falando de quê? Que a gente aprendeu tudo sobre carboidrato. E a gente viu que carboidrato, o nome carboidrato, me remete à fórmula química de toda a base química do açúcar. CH2O, carboidrato ou carbono hidratado. Se eu quero saber a classificação do açúcar de acordo com o número de carbono, é só eu multiplicar o nome, né, do açúcar, né, triose me remete a 3. Multiplico esse número 3 a molécula CH2O. Então, C3H6O3, triose. Se forem 4 carbonos, C4H8O4. 5, C5H10O5, esse tem a ribose como exemplo de açúcar estrutural. C6H2O6, esse tem a glicose como exemplo de açúcar fornecedor de energia. Porque anteriormente eu tinha falado que os açúcares basicamente vão ter duas funções, ou fornecimento de energia, ok? Ou estrutural. Pentóides principais estruturais e a glicose, é uma hexose, como todas as hexoses, principais elementos fornecedores de energia. E para fechar o balão, cerejinha do bolo, não à toa estou falando de bolo, porque a gente está falando de açúcar, o que vai acontecer? A gente percebe que os açúcares podem ser classificados também de acordo com o número de monômeros. Um único açúcar, a gente vai chamar de monossacarídeo, como por exemplo, glicose e frutose. Juntou os dois, deu origem à sacarose, é um disacarídeo. Se eu tenho vários açúcares unidos, como por exemplo, o glicogênio, que é a nossa reserva de energia hepática, fica lá no fígado e também muscular, eu vou ter vários monômeros unidos, ou seja, mais de 2 eu já posso chamar de polissacarídeo. Poli, muitos, mono, 1, disacarídeo 2 e poli, vários. É lógico que se eu perco água para cada união e eu tenho vários açúcares unidos, a fórmula monomérica desses açúcares que constitui o polissacarídeo vai ser C6H10O5, porque eu jogo água fora toda vez que eu junto um elemento a outro. E isso não está direcionado só a açúcar, isso está direcionado a qualquer molécula que quer se juntar. Se eu junto, eu perco água, a molécula perde água. Se eu separo, a molécula ganha água. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui quem fala com vocês é o professor Léo Felipe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, Falando de Bio. Não esqueça de nos procurar também no Instagram, @falandodebio, Facebook,
Falando de Bio. Então, Falando de Bio em todo lugar. E não deixa de curtir os nossos vídeos, assistir. Clica lá no nosso sininho também para que toda vez que um vídeo novo seja colocado nesse canal, vocês possam ter acesso a ele. E grande beijo para vocês. Fica aqui uma reflexão. Hoje é o Dia da Terra. Então, meus amores, vamos cuidar bem desse patrimônio que nós não estamos cuidando com carinho. Então, hoje, dia 22 de abril, é o Dia da Terra, beleza? Não esqueça disso. Existe uma música que eu gosto muito, que me remete a essa questão dos cuidados que o ser humano tem que ter com a Terra, que é uma música do Beto Guedes chamada Sal da Terra. Dá uma escutada nessa música, dá uma refletida e cuide bem do nosso planeta. Ok, gente? Grande beijo para vocês. Falando de Bio. Fiquem com Deus.